Capítulo 35 até 41. Rimuru, Rafael. Relatório. 2 ogros estão presos sob um prédio desmoronado 30 metros à sua esquerda. Rafael é tão conveniente. Tê-lo traçado o caminho mais eficiente para resgatar o maior número possível de ogros foi uma ótima decisão. Dessa forma, nem preciso me estressar para salvar o máximo de pessoas possível. A melhor parte é que a habilidade está absorvendo os movimentos de Ranga. Depois de contatá-lo com comunicação de pensamento e dar-lhe instruções, vou deixar tudo funcionar no piloto automático. É tão bom não ter que pensar. Depois disso, faça o retorno e pare nos semáforos. Porra, o que? De qualquer forma, estou correndo por todo lugar na fumaça tentando salvar o máximo de ogros que puder. Para aqueles que ficaram presos sob os prédios em chamas recentemente, acabei de comer os destroços com predador. Se eles estiverem muito feridos, eu apenas jogo uma full potion para eles. Depois disso, eu uso a movimento espacial para teletransportar todos eles para fora da vila. Normalmente você não pode mover ninguém como deseja com o movimento espacial, você tem que ter a permissão deles, ou pelo menos eles devem estar cientes disso. Mas com meu Crest of Space, pequenas restrições como essa são facilmente contornadas. Infelizmente não tenho tempo para explicar a todos sobre os pãezinhos de carne curados. Então, se eu jogar neles e sair, eles provavelmente não vão comer, portanto não os estou usando. Que vergonha! Quanto aos orcs, eu apenas os nocautei antes que eles possam fazer qualquer coisa. Bem, embora eu diga que os resgatei, os ogros são uma espécie muito forte e guerreira. Apenas 1/3 deles precisava ser salvo, enquanto o restante lutava com tudo o que tinha. Claro, o número de vítimas está aumentando rapidamente. Relatório. Os orcs estão sob os efeitos da habilidade única, Ravenous? Comer seus inimigos derrotados lhes dará a chance de herdar algumas propriedades. Neste caso, embora os ogros estivessem travando uma boa luta e pudessem facilmente repeli-los com o mínimo de baixas, uma vez que um dos orcs comeu alguns dos ogros caídos e ganhou sua força superior, o resto dos orcs terá ganhado essa propriedade. Também e com seus números superiores, eles vencerão. Portanto, mesmo que a maioria dos ogros esteja lutando, a partir deste momento suas baixas só aumentarão. Então eu derrubo qualquer orc que encontro e informo todos os ogros que vejo que podem se mover por conta própria sobre o local onde estou despejando, quero dizer, desocupando seus irmãos. De qualquer forma, começo pelas áreas externas antes de me mover rapidamente para dentro. Aprendi a fazer runas temporárias apenas usando magias e escrevendo-as em uma superfície. Eles desaparecem depois de um tempo, mas podem ser escritos tão rápido que não preciso gravá-los em lugar nenhum. Além disso, simplesmente fornecer-lhes magias renova sua duração. Espere, posso usar isso para aumentar sorrateiramente a sensibilidade de Mikoto quando eventualmente avançarmos ainda mais em nosso relacionamento. Asterisco tosse, asterisco. Não é garantido que chegaremos a esse ponto em primeiro lugar. Eu não posso forçá-la. Leve as coisas devagar, mas agora não é hora de pensar em coisas assim. Foco Rimuru. Então, para me mover rapidamente por todo lugar, escrevi algumas runas de buff de velocidade nas costas da minha mão, aumentando minha velocidade, embora eu já seja bastante rápido. Por causa disso, não demoro nem 5 minutos antes de estar bem no centro da vila pronto para entrar na maior casa que encontrar. Presumo que este lugar seja onde o chefe da aldeia estará, mas... Asterisco clang, asterisco. Esse é o som distinto de armas se chocando umas contra as outras, o som de pessoas lutando umas contra as outras, o som de homens se medindo para comparar quem tem o pau maior. Não, desculpe, script errado. Eu removo a runa de velocidade e corro para dentro de casa normalmente. O som de metal se chocando ressoa dentro do prédio destruído. Mesmo agora partes dos pilares estão queimando devido à chuva artificial que fiz sendo incapaz de alcançar o interior. Em suma, eles são tão estáveis quanto a minha vida. Continuo correndo pelo prédio, desta vez um pouco mais rápido. Dentro eu sinto 7 pessoas. Um deles está morto, 2 deles estão lutando e o resto está assistindo. Relatório. Um desses indivíduos é provavelmente aquele de suas memórias chamado Fortman. Asterisco clang, asterisco. Dentro de alguns segundos, finalmente me encontro em um grande lugar limpo. Tipo, sério, essa parte do prédio já desabou, então é bem espaçoso. 2 grandes figuras estão lutando entre si até a morte. Um ogro e um orc. O ogro já está exausto e cansado, enquanto o general orc parece pior pelo desgaste. O ogro tem pele ruiva e cabelos com barba, parecendo um guerreiro de meia-idade. Ele está vestido com uma armadura vermelha e está segurando uma katana, mas está ajoelhado no chão. O orc é maior do que a maioria dos outros orcs que conheci e está usando uma armadura preta completa. Ele também tem um grande machado na mão, atualmente erguido sobre o ogro ajoelhado. Também parece que ele está magicamente conectado a algo. Relatório, é mais provável que alguém esteja usando um orbe de cristal para ver a situação aqui pelos olhos do orc, provavelmente Gelmud. Talvez até Clayman também. Por que de repente você ficou mais forte no meio da luta? Não parece que foi uma habilidade. O ogro olha para cima e faz uma pergunta ao orc, que presumo ser um general orc. O orc obviamente não parece muito interessado em responder. Decido então aproveitar esta oportunidade para anunciar a minha presença.
Rimuru, Orc Lord. Você deveria saber disso, sim? Este orc é provavelmente um general do Orc Lord, e enquanto você estava lutando, os outros orcs de fora devem ter chegado a um dos ogros, e eu levanto minhas mãos em um encolher de ombros enquanto fecho meus olhos e não digo mais nada. Eles sabem do que um Orc Lord é capaz. Todos eles poderiam entender facilmente o que estou tentando dizer, embora todos eles tenham essa expressão surprise Pikachu Face. Eu reabro meus olhos e olho para todos na sala. Primeiro vem o cadáver. Era uma mulher, de cabelo rosa e pele clara. Seus olhos estão fechados, então não sei exatamente de que cor são, mas presumo que deva ser rosa, assumido por um dos ogros espectadores que se parece exatamente com uma versão mais jovem dela que também tem olhos rosa. Vou arriscar um palpite e dizer Shuna. Os outros ogros são do sexo masculino, um deles parecendo uma versão mais jovem do ogro que recentemente lutou sem barba, enquanto o outro é um velho de cabelos brancos. Mais uma vez, um palpite, mas Ima diz Benimaru e Akurou. Rimuru, quer que eu ajude? Falo com o ogro ruivo ainda ajoelhado. Ele apenas olha para mim por um tempo, antes de rir levemente. Não, eu perdi. É aqui que minha jornada termina. Oh, foda-me, de novo não. Rimuru, asterisco suspiro asterisco é mesmo. Bem, desejo-lhe boa sorte em sua jornada para a vida após a morte. Eu que agradeço. Parece que ele sentiu que eu era um pouco forte. Ele sabia que eu poderia ter feito algo, mas optou por não fazê-lo. Ele olha para o corpo da morta e suspira. Parece que ele quer se juntar à esposa. Ele fecha os olhos, e o general Orc, que estava congelado devido às regras de luta do anime para não interromper quando alguém está falando, dá um passo à frente. Levanta seu machado e o abaixa. Asterisco Shin asterisco. Este seria um bom momento para o mage mascarado, lacaio, agir de forma sinistra, mas eu apenas aponto um dedo médio gigante figurativo para ele e uso movimento espacial para trazer todos os ogros para fora, incluindo os cadáveres. Não seria certo simplesmente deixá-los lá para serem comidos. Apareço para onde enviei todos os outros ogros com os futuros Shuna, Benimaru e Akurou. Hanga também está esperando aqui. Esses três ficam surpresos ao ver todos eles aqui, mas eles não têm tempo para apenas perder tempo. Abro a boca e falo. Rimuru, posso chamar a atenção de todos, por favor? Eu levanto minha voz e tento chamar a atenção de todos. Os ogros param de falar entre si e se voltam para me olhar, a maioria com olhares de gratidão. Rimuru, certo, as primeiras coisas primeiro, meu nome é Rimuru. E eu sou um lodo. Eu digo isso enquanto me transformo em minha forma de lodo enquanto pulo nas costas de Hanga. Isso cria uma onda de murmúrios dos cerca de 200 ogros restantes. Primeiro de tudo, eu sou nomeado. Mais uma vez, um nome é uma espécie de símbolo de status para um monstro. Mas o que realmente o surpreendeu é, olha a forma dele. Tão majestoso. Uma forma tão aerodinâmica. Eles parecem mais impressionados com a minha aparência. Porra. Eu esperava que eles fossem todos sobre eu ser um lodo, mas eu não esperava por isso. Bem, minha forma se parece com um pão de carne. Parece que esses ogros prometem. Rimuru, asterisco tosse asterisco de qualquer forma, preciso colocar todos vocês a par do que exatamente está acontecendo. E assim, comecei a explicar-lhes a sua situação. Eu disse a eles que sua aldeia está totalmente arruinada e quase completamente queimada. Além disso, eu disse a eles que quase 100 ogros já morreram. Isso levou alguns deles às lágrimas. Até eu estou sendo afetado pelo humor. Rimuru, eu estava atrasado. Peço desculpas. Eu me curvo, sou um lodo de merda a todos os ogros restantes. É verdade, se eu não tivesse procrastinado, poderia ter salvado todos eles. Fiquei tão complacente neste mundo familiar que esqueci que algumas coisas estão destinadas a mudar, já que este é um mundo alternativo. O jovem mestre, o ogro ruivo, rapidamente se aproximou. Por favor, não se curve a nós. Se não fosse por você, muitos mais teriam morrido. Além disso, haveria até uma chance de que o velho, minha irmã e eu não teríamos sequer conseguido escapar daquele general Orc. Todos os ogros presentes acenaram com a cabeça. Alguns deles até expressaram seus acordos. Espere, não é Xion. Eu sorriu. Honestamente, eles são boas pessoas. Rimuru, certo. Eu decidi. Você pode vir comigo. E agora é a vez deles ficarem confusos. O velho, ou melhor, Akurou fala. O que exatamente você quer dizer com isso? Rimuru. Ah bem, eu também estou liderando uma pequena aldeia minha. Vocês realmente não têm para onde ir, certo? Então, eu pensei, por que não trazer vocês junto? Ou algo assim. Continuei a explicar a eles que há uma boa chance de que os orcs cheguem à minha aldeia de qualquer maneira. Quando isso acontece, é sempre para ter umas cartas a mais para jogar. E esses ogros serão uma carta poderosa nisso. Bem, eu não disse a eles que eu mesmo poderia acabar com os orcs. Além disso, existem literalmente centenas de maneiras de fazer isso. Tipo, eu posso apenas fazer um exército de golems, ou melhor ainda, um exército de armaduras do Homem de Ferro e esmagar completamente os orcs. Ou, eu poderia simplesmente escrever uma tonelada de runas e explodir todos os orcs. Você entendeu a ideia. Eu também poderia usar uma bomba nuclear de carne, mas isso provavelmente destruiria o próprio mundo, então não. Eu me transformo de volta em minha forma humana, ainda sentado nas costas de Hanga, enquanto o senhor jovem mestre fala novamente.
você não precisa mais se incomodar conosco. Nós, ogros, vamos aumentar nossa força e enfrentar os orcs novamente. Rimuru, mas você sabe onde encontrá-los? Onde você vai descansar? Como você vai manter seu equipamento? Nossa, mas mesmo assim envolvendo você na nossa vingança. Rimuru, asterisco suspiro asterisco escute. Eu sorrio para eles com o olho fechado, agindo relaxado. Por dentro, eu realmente quero que eles sejam meus subordinados. Eu já encontrei Shion, Suei e Kurobi na frente da multidão. Embora eles não tenham dito nada, eles parecem ter uma posição elevada no grupo. Oni-sama. Shuna puxa as mangas de Benimaru. Ele olha para os olhos suplicantes dela, suspira, antes de seguir em frente. Nosso contrato só pode durar até que os orcs sejam derrotados? Rimuru, tudo bem. Porém, tenho certeza que você mudará de ideia em breve. Eu digo a ele enquanto lhe dou um sorriso malicioso. Benimaru apenas sorri antes de se ajoelhar em minha direção. Então, eu gostaria de aceitar sua oferta. Nós iremos atendê-lo. Rimuru, então estou ansioso para trabalhar com você. Conversamos um pouco mais e decidimos que os ogros ainda precisam se preparar para a viagem até minha aldeia. É um pouco longe, mas nada demais para os ogros. Devem chegar na próxima semana. Além disso, eles ainda têm que lamentar por seus entes perdidos. Infelizmente, eu disse a eles que há uma boa chance de que alguns orcs permaneçam na vila. Eu não mencionei explicitamente o porquê, mas Benimaru, Akurou e Shuna sabiam desde que me ouviram mencionar um Lord Orc pouco antes de o guerreiro ogro morrer. Eles então explicaram para Suei, Shion e Kurobi enquanto o resto dos ogros foram deixados no escuro por enquanto. Pedi a Hanga que voltasse para minha sombra. Eu então me preparo para usar movimento espacial para voltar para casa antes de parar de repente quando fui atingido por um pensamento repentino. O que diabos aconteceu com a minha chama negra? Eu não percebi isso antes, mas falar com Benimaru me lembrou. Relatório. Devido às suas infinitas magias, essas habilidades foram consideradas inúteis e, portanto, não foram sintetizadas. Meu caro Rafael, não é questão de ser inútil ou não, é questão de estilo. Por favor, sintetize-os. Entendido. As habilidades extras Control Flame, Control Water e Flame Transforming foram sintetizadas. Habilidades extras Dark Flame e Control Particles e apareceram em seu lugar. Obrigada. E assim concluo a viagem de volta para casa com o movimento espacial e fico cara a cara com Mikoto sentado no sofá olhando para mim com uma expressão nada divertida. Mikoto, então? Importa-se de explicar por que você me deixou para trás para se divertir sozinho? Ah, foda. Rimuru, posso chamar a atenção de todos, por favor? Eu levanto minha voz e tento chamar a atenção de todos. Os ogros param de falar entre si e se voltam para me olhar, a maioria com olhares de gratidão. Rimuru, certo, as primeiras coisas primeiro, meu nome é Rimuru. E eu sou um lodo. Eu digo isso enquanto me transformo em minha forma de lodo enquanto pulo nas costas de Hanga. Isso cria uma onda de murmúrios dos cerca de 200 ogros restantes. Primeiro de tudo, eu sou nomeado. Mais uma vez, um nome é uma espécie de símbolo de status para um monstro. Mas o que realmente o surpreendeu é, olha a forma dele, tão majestoso, uma forma tão aerodinâmica. Eles parecem mais impressionados com a minha aparência. Porra, eu esperava que eles fossem todos esses sobre eu ser um lodo, mas eu não esperava por isso. Bem, minha forma se parece com um pão de carne. Parece que esses ogros prometem. Rimuru, asterisco tosse asterisco de qualquer forma, preciso colocar todos vocês a par do que exatamente está acontecendo. E assim, comecei a explicar-lhes a sua situação. Eu disse a eles que sua aldeia está totalmente arruinada e quase completamente queimada. Além disso, eu disse a eles que quase 100 ogros já morreram. Isso levou alguns deles às lágrimas. Até eu estou sendo afetado pelo humor. Rimuru, eu estava atrasado. Peço desculpas. Eu me curvo, sou um lodo de merda a todos os ogros restantes. É verdade, se eu não tivesse procrastinado, poderia ter salvado todos eles. Fiquei tão complacente neste mundo familiar que esqueci que algumas coisas estão destinadas a mudar, já que este é um mundo alternativo. O jovem mestre, o ogro ruivo, rapidamente se aproximou. Por favor, não se curve a nós. Se não fosse por você, muitos mais teriam morrido. Além disso, haveria até uma chance de que o velho, minha irmã e eu não teríamos sequer conseguido escapar daquele general orc. Todos os ogros presentes acenaram com a cabeça. Alguns deles até expressaram seus acordos. Espere, não é Shion. Eu sorrio. Honestamente, eles são boas pessoas. Rimuru, certo. Eu decidi. Você pode vir comigo. E agora é a vez deles ficarem confusos. O velho, ou melhor, Akurou fala. O que exatamente você quer dizer com isso? Rimuru. Ah, bem, eu também estou liderando uma pequena aldeia minha. Vocês realmente não têm para onde ir, certo? Então, eu pensei, por que não trazer vocês junto? Ou algo assim. Continuei a explicar a eles que há uma boa chance de que os orcs cheguem à minha aldeia de qualquer maneira. Quando isso acontece, é sempre para ter umas cartas a mais para jogar. E esses ogros serão uma carta poderosa nisso. Bem, eu não disse a eles que eu mesmo poderia acabar com os orcs. Além disso, existem literalmente centenas de maneiras de fazer isso.
Tipo, eu posso apenas fazer um exército de golems, ou melhor ainda, um exército de armaduras do Homem de Ferro e esmagar completamente os orcs. Ou, eu poderia simplesmente escrever uma tonelada de runas e explodir todos os orcs. Você entendeu a ideia. Eu também poderia usar uma bomba nuclear de carne, mas isso provavelmente destruiria o próprio mundo, então não. Eu me transformo de volta em minha forma humana, ainda sentado nas costas de Ranga, enquanto o senhor jovem mestre fala novamente. Você não precisa mais se incomodar conosco. Nós, ogros, vamos aumentar nossa força e enfrentar os orcs novamente. Rimuru, mas você sabe onde encontrá-los? Onde você vai descansar? Como você vai manter seu equipamento? Nossa, mas mesmo assim envolvendo você na nossa vingança. Rimuru, asterisco suspiro asterisco escute. Eu sorrio para eles com o olho fechado, agindo relaxado. Por dentro, eu realmente quero que eles sejam meus subordinados. Eu já encontrei Shion, Suei e Kurobi na frente da multidão. Embora eles não tenham dito nada, eles parecem ter uma posição elevada no grupo. Oni-sama. Shuna puxa as mangas de Benimaru. Ele olha para os olhos suplicantes dela, suspira, antes de seguir em frente. Nosso contrato só pode durar até que os orcs sejam derrotados? Rimuru, Tudo bem. Porém, tenho certeza que você mudará de ideia em breve. Eu digo a ele enquanto lhe dou um sorriso malicioso. Benimaru apenas sorri antes de se ajoelhar em minha direção. Então, eu gostaria de aceitar sua oferta. Nós iremos atendê-lo. Rimuru, então estou ansioso para trabalhar com você. Conversamos um pouco mais e decidimos que os ogros ainda precisam se preparar para a viagem até minha aldeia. É um pouco longe, mas nada demais para os ogros. Devem chegar na próxima semana. Além disso, eles ainda têm que lamentar por seus entes perdidos. Infelizmente, eu disse a eles que há uma boa chance de que alguns orcs permaneçam na vila. Eu não mencionei explicitamente o porquê, mas Benimaru, Akurou e Shuna sabiam desde que me ouviram mencionar um Lord Orc pouco antes de o guerreiro ogro morrer. Eles então explicaram para Suei, Shion e Kurobi enquanto o resto dos ogros foram deixados no escuro por enquanto. Pedi a Ranga que voltasse para minha sombra. Eu então me preparo para usar o movimento espacial para voltar para casa antes de parar de repente quando fui atingido por um pensamento repentino. O que diabos aconteceu com a minha chama negra? Eu não percebi isso antes, mas falar com Benimaru me lembrou. Relatório. Devido às suas infinitas magias, essas habilidades foram consideradas inúteis e, portanto, não foram sintetizadas. Meu caro Rafael, não é questão de ser inútil ou não, é questão de estilo. Por favor, sintetize-os. Entendido. As habilidades extras Control Flame, Control Warrior e Flame Transforming foram sintetizadas. Habilidades extras Dark Flame e Control Particles e apareceram em seu lugar. Obrigada. E assim concluo a viagem de volta para casa com o movimento espacial e fico cara a cara com Mikoto sentado no sofá olhando para mim com uma expressão nada divertida. Mikoto, então? Importa-se de explicar por que você me deixou para trás para se divertir sozinho? Ah, foda. Depois de nomear os ogros e conversar um pouco com eles sobre sua hospedagem e necessidades básicas com Rigurd, deixo o quarto intacto. Enquanto isso, os ogros ainda estão chocados e surpresos por eu ter nomeado todos eles ao mesmo tempo sem qualquer reação. Mikoto me segue com Shizu ainda em seus braços, mas agora dormindo. Afinal, o corpo de Shizu ainda é o de um recém-nascido, independentemente de quão rápido ela esteja crescendo. Mikoto. Ei, eu estive pensando nisso antes. Mas por que todo mundo está preso a nomes? Rimuru. Mikoto, quero dizer, os monstros geralmente não têm nomes pelo que ouvimos, mas todos acham que ter nomes é algo incrível. Então por que eles não se nomeiam? Rimuru, eu não expliquei isso para você? Bem, primeiro, como você disse, os monstros geralmente não nascem com nomes. No entanto, ser nomeado dará a eles um aumento no poder, tanto que pode até mesmo se tornar um catalisador para a evolução. Você sentiu minhas magias derramarem nos ogros com seu sentido mágico, certo? Mikoto acena com a cabeça. Rimuru, bem, isso aconteceu porque eu os nomeei. Quando alguém forte nomeia um monstro mais fraco, ele pega magias do nomeador e as dá ao nomeado enquanto grava o nome em sua alma. Além disso, se a diferença de poder entre um dando nome e aquele que o recebe são pequenos, o primeiro pode até perder magicules permanentemente e ficar enfraquecido. E às vezes a morte não é incomum. Isso se torna ainda mais provável quando você nomeia um grande número de monstros de uma vez. Mikoto, então por que você não estava enfraquecido? Rimuru, hahaha. Minha querida Misaka, minhas reservas de magia são tão grandes, mesmo nomear centenas de ogros de uma só vez não vai fazer diferença. Continuei a explicar por que nomear um monstro normalmente é um assunto tão grande. Eu usei especificamente Shizu como exemplo. A raça Hellcat de Shizu é um monstro de rank C de acordo com Rafael. Ou seja, normalmente ela não teria ficado mais forte do que o rank C. No entanto, depois de ser nomeada, ela herdou a habilidade única, Limit Break, de Mikoto e pode crescer ainda mais. Normalmente, é claro, os monstros teriam que evoluir para continuar a ficar mais fortes do que o limite de sua raça, mas nomear monstros pode induzir essa evolução, então é praticamente a mesma coisa.
Rimuru, bem, quando você nomeou Shizu, ela acabou de nascer e também estava muito fraca, então você deve ficar bem. Embora tenha sido um movimento bastante estúpido. Mikoto, fique quieto. Finalmente chegamos em casa e de repente sinto uma vontade de comer um bolinho de carne. Quer dizer, eu sempre tenho essa vontade, mas agora é mais forte, então ouço meu coração e faço um pãozinho de carne para mordiscar. Mikoto, posso ter um? Rimuru, Concordo com a cabeça e faço um para ela também, e nós apenas sentamos no sofá mordiscando pãezinhos de carne, sem dizer nada. Shizu miau. Shizu acorda e olha para nós. Imediatamente eu sabia o que ela queria. Então fiz um pãozinho de carne e dei para ela também. Rimuru, sabe, é um pouco inconveniente, não é? Não saber o que você está pensando. Shizu miau. Shizu apenas mia e volta a mordiscar seu pão de carne com os olhos fechados. Deus, ela é tão fofa. Mikoto sim. Mikoto expressa sua concordância e também volta a mordiscar seu pão de carne com os olhos fechados. Deus, ela também é fofa. Rimuru, então vou te dar a habilidade de comunicação de pensamento? Vou dar Mikoto também, já que estou nisso. Criação? E então eu faço um coque de habilidade. Sim, é a porra de um pãozinho de carne que pode conferir habilidades. Eu dou para Mikoto e Shizu, e agora eles têm comunicação de pensamento? Haha, foda-se todos vocês protags que precisam trabalhar para obter novas habilidades. Apenas coma pão e suba, isps. Por que eu fiz algo assim? Bem, e se Shizu quiser um pãozinho de carne, mas eu não perceber, isso seria um sacrilégio absoluto. Portanto, fiz algo que pode quebrar o equilíbrio do Vork como conhecemos. Foda-se Veldanava. Benimaru e os outros ogros evoluíram apenas um dia depois, durante o sono. Em um momento eles eram ogros, no próximo, eles evoluíram e se tornaram Kijin. Cara, isso é tão alucinante. Bem, todos eles evoluíram exatamente como eu me lembro, então é isso. Benimaru e Suei evoluíram para Ikemen, Shuna evoluiu para uma linda garota, Shion evoluiu para um bebê, Akuro evoluiu para uma daquelas raposas prateadas, e Kurobi, ele se parece com um homem normal de meia idade. Que bizarro! Mas todos eles se tornaram menos selvagens, e se tornaram mais atraentes aos meus olhos como um ex-humano. Quero dizer, eles não eram tão ruins como ogros ao contrário de como eram os goblins, mas agora eles se parecem menos com sua mãe e mais com uma estrela de Hollywood, exceto Kurobi. Desculpa cara. Bem, ele só se parece com um tio normal, ele não é feio de jeito nenhum. De qualquer forma Benimaru, como chefe deste grupo de ogros aqui, veio até mim e se ajoelhou diante de mim. Benimaru Rimuru, não, temos um pedido. Rimuru, o que há? Eles querem mais alojamento para os ogros que estão chegando em breve? Acho que eu poderia fazer mais, não quero incomodar o Mildo já que ele ainda está trabalhando na vila. Benimaru, por favor, aceite nosso juramento de fidelidade. Rimuru, você já não está trabalhando para mim? Benimaru, não, queremos servi-lo como seus lacaios. Ah, então eles querem se tornar oficialmente meus subordinados. Isso não deveria acontecer mais tarde? Bom, não vou reclamar, então eu aceito. Alguns dias depois, o resto dos ogros finalmente chegou. Eu tenho um plano em mente desde que conversei com Mikoto sobre nomes e monstros. Hehehe. Assim que eles chegam, alinho todos os ogros e imediatamente começo o processo de nomeá-los. Todos estavam histéricos, nomear tantos ogros de uma vez é idiota. Mas eu não me importo, minhas magias nunca diminuirão. Além disso, já aceitei minha idiotice. Estou brincando. De qualquer forma, eu nomeio todos os ogros e imediatamente corro de volta para casa. Asterisco bater. Asterisco. É Rimuru Misaka. Eu irrompi pela porta em minha forma de lodo e corri direto para Mikoto. Mikoto Nani? Ela parece cautelosa com minhas ações enquanto dá um passo para longe de mim. Rimuru, acabei de nomear todos os ogros e minhas magias estão quase acabando. Isso é mentira, minhas magias estão boas. Mikoto, sério? Tudo de uma vez? Você está bem? Rimuru, na verdade não. Então eu gostaria de pedir um favor a você. Mikoto, agora sua cautela aumentou e ela está olhando para mim com desconfiança. Sua intuição é afiada como sempre. Rimuru, deixe-me descansar em seu colo. Mikoto, se for só isso, então tudo bem. Momentos depois, Mikoto se senta no sofá e dá um tapinha em seu colo. Mikoto, aqui. Sim. Eu pulo alto no ar, voltando para minha forma humana e aterrissando direto no sofá com minha cabeça no colo de Mikoto. Mikoto, www. Seu rosto explode em um rubor. Mikoto, o que você está fazendo? Rimuru, o que você quer dizer com o que? Estou descansando no seu colo. Eu respondo a ela com os olhos fechados enquanto sorriu. Mikoto, eu pensei que você estaria em sua forma de lodo. Eu sei. Rimuru, ei, eu nunca disse nada sobre qual forma eu iria usar. Mikoto, de qualquer forma, por favor, saia. Ela continua a gaguejar e tenta empurrar minha cabeça. Mas eu me torno teimoso e me recuso a me mexer. Rimuru, o que você vai voltar atrás em suas palavras? Mikoto, mas... Rimuru, asterisco suspiro asterisco eu não sabia que você era esse tipo de pessoa. Eu ajo como se tivesse acabado de ser traído e começo a sair do colo dela lentamente. Mikoto, ótimo. Só dessa vez.
Sucesso! E foi assim que enganei uma tsundere waifu para me dar uma almofada de colo. Melhor dia da minha vida. O tempo todo seu rosto estava vermelho, mas se acalmou depois de um tempo. No final, ela apenas brincou com meu cabelo enquanto olhava para meu rosto adormecido. Mas, eu não consigo dormir, então eu senti tudo. Hehehe, ela vai me matar depois. Os ogros hoje chegaram, eu os nomeei, eles se transformaram em Kijin, o resto dos ogros chegaram, eu também os nomeei e ganhei um travesseiro de colo de Mikoto. Embora eu meio que pulei isso, mas algumas coisas aconteceram durante esse tempo. Então primeiro dei aulas oficiais para os Kijin. Algo que aprendi com a série é que dar títulos e outras coisas a seus subordinados dará a eles um impulso de poder. Não tenho certeza se isso funciona em humanos, mas isso funciona para monstros. Um exemplo é dar a Higudo o título de Goblin Lord, que o transformou em um machão que faz poses de Jojo. Estou tão orgulhoso dele, asterisco enxuga a lágrima asterisco. E assim, dei esses títulos aos Kijin também. Benimaru se tornou meu samurai general, Shuna se tornou meu oráculo sacerdotisa, Akurou se tornou meu instrutor-chefe, Suei se tornou meu agente secreto, Shion se tornou meu guarda real e Kurobei se tornou meu mestre ferreiro de armas. Basicamente, esses títulos também os transformaram em machões que fazem poses de Jojo. Espere, que porra é essa? Asterisco bip, asterisco. Asterisco estamos com dificuldades, aguardem. Asterisco. De qualquer forma, a princípio, Shion não se tornou minha secretária. Eu esperava que este mundo alternativo transformasse Shion em uma secretária melhor, mas... não, ela é horrível. Ela quase acidentalmente fez outra prateleira. Felizmente eu a parei antes que isso acontecesse. Mas infelizmente ela não cabe em nenhum outro lugar, especialmente na cozinha. Então fiquei com um pouco de pena dela e acabei seguindo os passos de Oji Rimuru e fiz dela minha secretária. Pelo menos ela olha o papel. É assim que Rimuru se sentia? É por isso que ele a tolerava? Bem, acabei por não me importar com seus pequenos deslizes e até mesmo apreciá-los. Claro, Mikoto se tornou extremamente territorialista comigo e não deixava ninguém me carregar por muito tempo, então... Hippie, não consigo sentir as tatas de Shion, mas ainda estou feliz que Mikoto está agindo assim. Mikoto, tão confortável. Talvez ela só esteja fazendo isso por si mesma. Bem, isso levou Mikoto, Shuna e especialmente Shion a se enfrentarem verbalmente sempre que se encontravam. Claro, isso só acontece quando se trata de mim, mas fora isso, eles esquecem todas as brigas anteriores e conversam como bons amigos. Rimuru, eu não entendo as mulheres. Benimaru apenas acena sabiamente de lado. De qualquer forma, o resto dos ogros chega e eu nomeio todos eles e ganho um travesseiro de colo. No dia seguinte, Suei apareceu na minha frente do nada, nada pessoal, estilo infantil enquanto estava ajoelhado. Suei Rimuru-sama, eu tenho um relatório. Rimuru, Suei continua a explicar que enquanto ele estava procurando pelo resto dos ogros enquanto eles estavam vindo para cá logo depois que ele foi nomeado, ele sentiu algo. Então ele enviou um clone dele usando sua habilidade, replicação, que herdou de mim para investigar. Suei, eu avistei um grupo de homens lagartos. Vê-los tão longe dos pântanos que eles chamam de lar me pareceu estranho, então eu os segui por algumas horas. Parece que eles estão negociando com as aldeias goblins próximas. Eles podem um dia vir aqui também, então achei melhor te informar. Rimuru, bem, bom trabalho. Depois disso, Suei desaparece. Cara, ele é bom. Ainda assim, eu me pergunto por que ele não me disse ontem. Asterisco flashback do MC pegando um travesseiro de colo asterisco. Asterisco tosse asterisco talvez seja melhor assim. Mas ainda assim, deve ser Gabiu e seu grupo. Deus, espero que Gabiu seja diferente de seu eu canônico. Ele é tão irritante antes de ir para Rimuru. Então sim, envio uma varredura de pulso com minha percepção universal, para descobrir quando exatamente o grupo dele chegará. Relatório. Os Lizarmen devem chegar em aproximadamente 3 dias. Ou então é Rafael, disse. Isso é bom. Higurd, os anões e os outros goblins sublíderes devem estar livres naquele momento. Teremos nosso encontro com o Lord Orc então. De qualquer forma, fiel ao seu título de instrutor-chefe, Akurou imediatamente começou a treinar alguns dos goblins. Gobuta estava entre eles. Ele disse com indiferença que queria aprender esgrima enquanto Akurou estava passando e acabou sendo arrastado pelo tornozelo. Decidi também aproveitar esta oportunidade para aprender a esgrima. Claro, eu poderia aprender esgrima instantaneamente com Rune Master, ou Creation, ou eu poderia fazer, Rafael, analisar todos os movimentos de Akurou e fazer com que ele controlasse meu corpo para mim. Mas onde está a diversão nisso? Claro, se fosse o antigo eu, provavelmente me recusaria a aprender a moda antiga e apenas usaria minhas habilidades. Mas isso porque seria muito cansativo. Mas com meu corpo atual que tem resistência infinita, aprender deve ser mais divertido do que qualquer outra coisa. E então pedi a Akurou para me ensinar. Para encurtar a história, eu tenho a porra do hack. Sem Rafael acelerando meu processo de pensamento, não posso fazer nada. Claro, posso senti-lo com percepção universal, mas o problema é que nem consigo reagir a isso.
Claro, não estou usando, Rafael, ou nenhuma das minhas outras habilidades para me ajudar. Estou até limitando minha força física para ser a mesma de Akurou, então não é surpresa que eu esteja sendo espancado. Quero dizer, se eu apenas me esforçasse, não deveria me incomodar em aprender nada em primeiro lugar, deveria? Bem, houve um momento em que fiquei um pouco impaciente e troquei minha espada de madeira por uma réplica que fiz com criação, que pode me deixar lutar como um mestre espadachim, mas Akurou descobriu que eu trapaceei de alguma forma e venci a merda fora de mim. Acabei dando a ele um pãozinho de carne para apaziguá-lo. Asterisco sniff asterisco me lembra meu querido pai. Estou brincando. Eu também aprendi a infundir minhas magias em objetos em vez de simplesmente envolvê-los em coisas, então meu spatial slash foi atualizado. Mas no final fiquei um pouco entediado. Claro, posso ser um hipócrita, mas sou um gênio do espaço, não da espada. Esse é o Gobuta. Minha velocidade de aprendizado é apenas média, infelizmente. Então eu trapaceei um pouco e escrevi uma runa para compreensão nas costas da minha mão, para que eu pudesse aprender esgrima mais rápido. Este treinamento de esgrima também está me fazendo pensar sobre minha arma. E eu quero dizer minha arma, oficial, uma arma que vai me deixar atacar aqueles que odeiam. Eu posso fazer Excalibur para poder disparar uma explosão de energia gigante após a outra como se não fosse grande coisa apenas para os lows. Gate of Babylon foi falado brevemente, mas não é uma má ideia. É a talvez? E estes são apenas da série Fate, não há necessidade de me limitar apenas a estes. Boosted Gear, Cardinal Veapons da série Shield Hero, Murazami ou outro Teigu, Inferno, até fucking sabres de luz. Existem tantas opções. Eu vou lidar com isso mais tarde. Procrastinação. Já se passaram alguns dias, o tempo passou normalmente. Eu andava pela vila enquanto Mikoto me carregava nos braços ou na cabeça, dependendo de onde Shizu estava. Se Shizu estivesse na cabeça de Mikoto, eu estaria em seus braços, ou vice-versa. Todos nós conversávamos uns com os outros sobre coisas aleatórias com Shizu fazendo uso de sua nova habilidade, comunicação de pensamento? Às vezes dizíamos olá para qualquer ogro, goblin ou lobo que passasse. Mikoto uma vez carregou nós dois em seus ombros, mas... Mikoto, meus ombros estão tão rígidos. Não era muito confortável para ela. Eu sempre reduziria meu tamanho para isso, e nem sou tão pesado originalmente. Rimuru, é porque você não está acostumado com o peso. Mikoto estourou uma veia e acabei sendo lançado na porra da estratosfera. Foi só mais tarde que percebi que poderia ser interpretado que eu estava tirando sarro de sua falta de peito. Eu realmente não entendo as mulheres. Claro, Mikoto percebeu que eu não estava zombando dela e se desculpou com outro travesseiro de colo. Que vale a pena. Os ogros estão usando seu físico superior para acelerar a construção. Como uma parte, nenhum deles evoluiu para Kijin. Não é exatamente inesperado, eu diria afinal, Kijin são aparentemente evoluções muito raras de ogros. Em vez disso, todos eles evoluíram para algo novo chamado Hyogre. Eles são como ogros fisicamente aprimorados, mas suas magias não aumentaram tanto quanto Benimaru e os outros. Se colocado nas estatísticas do jogo, Hyogre se especializaria em STR e VIT, enquanto Kijin se especializaria em Int ou Mag. Bem, no final, as magias determinam o quão forte o monstro é no geral, então Kijin ainda acabou sendo o melhor caminho de evolução, mas nenhum dos Hyogros está reclamando. Às vezes eu ligava para Hanga e saíamos para correr, só nós dois. Outras vezes eu estaria com Akurou recebendo conselhos sobre esgrima. Durante esse tempo, Mikoto e Shizu estariam trabalhando em suas próprias habilidades. Mikoto não está interessado em esgrima e Shizu não consegue segurar uma espada, então eles vagam até o local experimental e treinam lá. Eles não estão relaxando, você sabe. Houve até momentos em que todos simplesmente pararam de trabalhar e se sentaram para almoçar juntos em um grande banquete. Todos gostaram. E assim foram os últimos dias. Estou na minha forma de slime absolutamente linda, vagando pela vila sozinha, olhando em volta para encontrar algo interessante. É perto do fim do dia, todos estão terminando o trabalho e se preparando para descansar. Olhe para eles, vivendo uma vida produtiva e merda. Patético. Por acaso vejo Shuna e Shion caminhando juntos em uma determinada direção. Eu salto até eles e digo olá. Rimuru. Ei, Salce Rimuru aqui. Shion Rimuru-sama. O que é? Vê Exalce. Rimuru, não se preocupe. Shuna Rimuru-sama. Como você está? Rimuru. Estou bem. O que vocês estão fazendo? Shuna, Shion e eu estávamos prestes a entrar na fonte termal. Rimuru. Não deveria ser a vez dos caras agora? Shion, eles finalmente separaram por gênero, então agora não há necessidade de designar certos horários por gênero. Rimuru. 3. Rimuru, posso me juntar a você? Shuna, claro. Shion, nós adoraríamos. Rimuru, então vamos. E assim vamos todos juntos para as fontes termais. Mal posso esperar para entrar. Estou há tanto tempo privado de qualquer coisa estimulante que está ficando insuportável. Mas na primavera quente posso espiar suas pernas e bunda, talvez até, acidentalmente escová-los. O que é isso? E os seios? Bem, parei de ser indeciso e decidi pela seguinte declaração. Asterisco. Peitos são superestimados.
Daqui em diante sou um homem de bunda e pernas. Eu sou um verdadeiro homem de cultura. Mas isso é um pouco interessante, lembro-me de hoje Rimuru ser assexuado, o que significa que ele não tem impulso sexual, mas ainda sinto tesão de vez em quando. Não é nada ruim, apenas interessante para se pensar. Mas quando eu estava prestes a entrar no paraíso, quero dizer, os vestiários. Mikoto Rimuru. Chat. Rimuru. Ó, Mikoto. Que bom ver você. Mikoto, Então, o que você estava fazendo? Rimuru. Bem, eu estava prestes a dar um mergulho na fonte termal com Shuna e Shion. Mikoto. Asterisco suspiro asterisco. Ei, Shuna Shion. Vocês sabem que esse cara é homem, certo? Mikoto se vira para Shuna e Shion enquanto aponta para mim. E infelizmente seu plano não vai funcionar. Shuna, é mesmo? Shion, eu pensei que slimes não tinham gênero. Rimuru. Bem, eu não tenho gênero, apenas me identifico como homem. Minha escolha é fortemente influenciada por minha vida passada. Shuna. Bem. Shion, você vê? Shuna. Shion, não vejo problema. Ver? Eu sabia disso, porra. Portanto posso ter um passe livre. Mikoto imediatamente começa a corar. Mikoto, bebê, mas ele. Você está bem em tomar banho com um homem? Shion, claro. Ele é Rimuru-sama, ele só precisa perguntar e eu ficaria feliz em mostrar a ele meu corpo. Shion declara orgulhosamente enquanto Shuna acena de lado. Mesmo no canon, eles não se importavam de Rimuru tomar banho na fonte termal com eles. Mikoto agora está completamente debilitada. Seu rosto está completamente vermelho enquanto ela continua gaguejando e sua cabeça começa a emitir vapor. Mikoto, de qualquer forma, não estou confortável com isso. Shuna, Shion, vamos. Rimuru, ei, só um pouco está bom, não é? Mikoto vira a cabeça e me dá um olhar mortal. Mikoto Rimuru. Asterisco fagulha asterisco. Asterisco gole asterisco. Rimuru. Esse sim? Mikoto saia. E assim, desanimado, deixa a área. Mikoto, enquanto isso, ainda está muito corado. Ela olha distraidamente para o espaço, aparentemente pensando em algo, antes de seu rosto corar ainda mais de alguma forma, e ela balança a cabeça, dissipando qualquer pensamento que teve. Ela então segue Shuna e Shion, que já foram à frente dela nos vestiários. Enquanto isso, lá fora, você pode me ver em minha forma humana, olhando para a lua com um rosto pacífico. Benimaru e Suei estavam a caminho da fonte termal quando me encontraram. Benimaru, Rimuru-sama, é bom ver você. Suei apenas acena com a cabeça. Ele sempre foi do tipo quieto. Benimaru, só por curiosidade, o que você está fazendo? Você não está indo para a fonte termal? Eu apenas paro de olhar para a lua e olho para os dois. E então, com um rosto cheio de iluminação que Buda só pode esperar alcançar, balanço minha cabeça e falo. Rimuru, não quero mais ter tesão, só quero ser feliz. Asterisco música triste toca de fundo asterisco. Benimaru, Suei e todos os homens que passam são repentinamente tomados pela emoção e olham para mim com admiração. Enquanto isso Shizu, que não gosta de água desde que se tornou uma gata e está mordiscando um pão de carne auto-regenerador em casa, pensa consigo mesma. Shizu, eles são lentos, Nia? No dia seguinte, depois que eu alcancei a iluminação, tudo está indo bem. Shuna está fazendo roupas enquanto ensina outros goblins. Kurobi está trabalhando duro em nossa nova forja de armas com Kaijin. Suei está fazendo uma rede de segurança pela cidade. Benimaru está conversando com Rigurd e os outros anciãos sobre como manter a cidade seguro. Akuro está atualmente me batendo mais forte do que meu pai jamais faria. Shion está limpando. E Mikoto e Shizu estão no local experimental explodindo o lugar. Akuro estava prestes a me bater em nome do treinamento mais uma vez enquanto eu estava fugindo gritando. Não estou lutando de volta. Quando Rigurd corre até mim. Rimuru, Rigurd, e aí? Rigurd, eu tenho um relatório, senhor. Um enviado de Lizarmen veio me visitar. Rigurd dá notícia enquanto faz mais poses de Jojo. Gabiu está aqui finalmente. Agora posso agir como um prota de cultivo e bater em um jovem mestre em seu cavalo alto. É algo da minha lista de desejos. Rimuru, é mesmo? Certo, vamos encontrá-los então? Rigurd, entendido. E então Rigurd me levou até onde este enviado dos Lizarmen estava na entrada da cidade. Mas como esperado, acontece que esse cara é apenas um mensageiro avançado que pediu a todos que saíssem na frente. Um pouco rude, e Rigurd normalmente teria recusado de cara, mas esse cara está montado em um lagarto flutuante. Um lagarto montado em um lagarto maior. Se colocado em termos humanos, pareceria um homem montado em um homem maior e de aparência mais estranha. Deus, esse era um pensamento ofensivo. Tire isso da minha cabeça, Jesus Cristo. De qualquer forma, montar um Uber Lizard significa que esse cara é um Lizarmen da classe Knight. O que significa que o resto dos Lizarmen também seriam da classe Knight, e considerando que seríamos destruídos se esta fosse apenas uma vila Goblin normal, Rigurd achou melhor pelo menos me avisar. Rimuru, você pode afastar pessoas assim da próxima vez. Rigurd, entendido. Minhas desculpas, Rimuru-sama. Rimuru, tudo bem. Eu queria me encontrar com esses homens lagarto também. Se fosse apenas um grupo aleatório de monstros agindo de forma pomposa e coisas do gênero, eu simplesmente os ignoraria. Não vou atender pessoas que pensam que são uma merda. Rimuru, você pode ligar para os outros?
Se eles estiverem ocupados, você não precisa. Higurd imediatamente correu para fazer o que eu pedi enquanto esperava o resto dos Lizarmen chegar. No final, a Kurou que me seguiu até aqui, Shion, Benimaru e Mikoto também se juntaram a mim na frente. Para ser sincero, fiquei um pouco confuso sobre o motivo pelo qual Higurd chamou Mikoto aqui, mas aparentemente, ela tem uma posição bastante elevada entre os outros monstros. Eu não estou reclamando embora. Higurd também está aqui. Shion chegou com um pouco de chá depois que ela terminou, limpando. Honestamente, o chá parece um macaco cagando em um copo depois de comer uma tonelada de tinta roxa para carro. Surpreendentemente, na verdade, não cheira tão mal assim. Gobuta não está aqui, de acordo com minha percepção universal, então tenho que encontrar outra maneira de me livrar disso. Foi nesse momento que meu salvador apareceu. Jeff, meu nome Jeff. Jeff aparece do nada, bebe o chá como um chade e começa a cair inconsciente no local. Que maluco do caralho, ele bebeu isso como a porra de um copo. Respeito. Rimuru, GEF. No uou. Eu caio de joelhos em luto por perder um soldado tão valente enquanto todos, exceto Shion, olham para o rosto pacífico de Jeff com uma expressão melancólica. Shion, no entanto, tem um rosto genuinamente confuso, como se não esperasse que isso acontecesse. Enquanto isso, o mensageiro Lizarmen está olhando para esta cena de lado com uma expressão de "que porra é essa" em seu rosto. Um pouco depois, volto à minha forma de lodo. Shion e Mikoto imediatamente se entreolharam com um olhar que poderia matar, e começaram a jogar pedra, papel, tesoura. A Shion ganhou escolhendo a pedra, e acabei sendo carregado por ela. Mikoto age como se não se importasse, mas... eu posso ver você olhando para nós pelo canto do olho, minha querida Mikoto. Honestamente, ela é uma tsundere tão fofa. E assim, depois de uma hora inteira, Gabiu e seus homens finalmente chegam. Honestamente, eu tive que abrir meu estoque de pãezinhos de carne para todos aqui passarem o tempo. E quero dizer meu estoque pessoal, o que significa que são pãezinhos que fiz à mão sem criação. Há cerca de 10 deles, todos na fila antes de saírem de seus lagartos flutuantes e começarem a bater com as pontas de suas lanças contra o chão, fazendo um som estrondoso e imponente. Fraco, as festas de revelação de gênero no meu velho mundo eram muito mais intensas do que isso. Então, de repente, uma música de trompete começa a tocar sabe-se lá de onde. Que porra! Quão! Eu quero isso também. Um homem lagarto mais majestoso, ou melhor, único, cavalga lentamente para frente. Seu lagarto para antes de pular no ar, dar cambalhotas e cair de volta no chão como uma ginasta. Gabiu, eu sou Gabiu dos Lizarmen. Todos vocês servirão sob minhas ordens. Considere isso uma grande honra. Alguns dos homens lagartos ao redor apontam seus escudos para Gabiu, refletindo a luz do sol criando alguns holofotes improvisados. Incrível, mesmo meus próprios subordinados não podem fazer isso. Devo ensiná-los isso também? De qualquer forma, Shion está apertando meu corpo em um macarrão porque ela está chateada, e eu tive que bater em seus braços para lembrá-la de que ainda estou aqui. Higurd, *A em *Ser Gabiu foi? Seu pedido para servi-lo é bastante repentino. Gabiu, PFFT. Você ainda não ouviu? Aqueles porcos, a raça orc, estão em movimento. Eles vão atacar esta mesma vila em breve. E eu sou o único que pode salvar suas peles insignificantes e patéticas. Ao ouvi-lo, não posso dizer que estou ficando com raiva. É mais cômico para mim. Claro, todo mundo está ficando muito chateado com ele. Agora, o que devo fazer? Devo aceitar sua condição apenas por diversão? O que se deve temer não é um inimigo competente, mas um aliado incompetente é um ditado do meu velho mundo. Então, mesmo que seja apenas brincadeira, eu realmente não quero concordar. Este ditado foi de aviso. A citação é comumente atribuída a Napoleão Bonaparte. Assim, obrigado, isso não ajudou nem um pouco porque sou péssimo em história e não tenho ideia de quem seja, mas agradeço sua contribuição. Agora então, o que devo fazer agora? Nome, Rimuru. Raça, Ori de Slime. Proteção, Crista do Espaço. Título, Espírito de nível superior, líder dos monstros. Habilidades supremas, Ilha, Sensação Celestial, Rafael, Senhor da Sabedoria. Habilidades intrínsecas, Regeneração Infinita, Mudança Universal, Sentido Universal, Barreira Multicamada, Replicação Aprimorada, Fio Universal. Habilidades únicas, Predador, Criação, Rune Master. Habilidades extras, Ambição do Senhor, Comunicação do Pensamento, Controlar Vento, Movimento Espacial e Chama Negra a controlar partículas. Tolerâncias, cancelar dor, resistir a ataque corpo a corpo, cancelar elementos naturais e cancelar doenças, resistir a ataque espiritual, resistir a ataque sagrado. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!